falar um pouquinho de containers para vocês, estruturas que já vem pronta no C++ e que usam bastante a ideia de template que a gente viu antes, né? Quando eu falei lá, a gente já tem lista encadeada pronta no C++, tem esse tipo vector que eu vou falar agora e outros containers, né, de dados prontos no C++. Container é uma estrutura de dados que guarda informação lá, muitos registros. Então, por exemplo, os hashes servem para container, as árvores servem para container, os vetores servem para container. E hoje eu vou falar de um container que é o vector do C++. Primeira coisa aqui, ó, eu escrevi um código, mas deixei comentado. Primeiro, meu programa só tem a declaração de um vector e aqui é aquele estilo de template que a gente viu. Então esse vector pode ser de qualquer coisa. Nesse exemplo aqui é um vector de inteiro. Se eu quisesse fazer um vector de algum tipo que eu criei, por exemplo, pessoa, aí eu vinha, se já tem a classe pessoa criada, eu faço vector pessoa v2, aí já é um vetor de pessoas. Se eu quero um vetor de float, números reais, posso fazer isso aqui, tá? Então a sintaxe para criar um vector, você coloca o parâmetro aqui do dado, do tipo de dado que vai ser o vetor, o vector que você está criando. Esse vector não é igual do C, o vetor do C, né? Então tem diferença entre criar um vetor assim e criar int vet. Para começar, a primeira diferença é que aqui eu tenho que dizer o tamanho, ó, 10, 20. Esse aqui eu não preciso dizer o tamanho, porque na verdade isso aqui não é simplesmente um vetor, isso aqui é uma estrutura de dados. Vamos começar mostrando qual o tamanho da variável v1 logo que eu declaro. Ela está vazia, qual o tamanho dela? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó, 24 bytes nessa minha máquina. Isso vai depender da implementação, mas tipicamente o vector vai ter 24 bytes nas arquiteturas por aí, não tem muito para onde fugir. Vocês podem pensar que o vector é algo assim, ó, tem uma classe lá, vector, e aqui tem um ponteiro que tem os dados, então tipo dado asterisco data. Ele tem que ter uma variável para capacidade e uma variável para o tamanho dele. Então quem criou lá o vector vai ter essa estrutura. Aqui é o parâmetro de template dele, né? Então deixa eu escrever aqui tipo dado, pronto. Tá? Então assim, a declaração dele é mais ou menos isso aqui. Aí tem mais coisa aqui, tá? Que tem que ter. Então isso explica para vocês por que um vector já começa, quando você declara, ele tem 24 bytes, se você perguntou o tamanho dele. Porque ele, na verdade, é uma estrutura. Isso aqui é onde eu vou alocar o vetor, de fato, que fica dentro do vector, dinamicamente. Esse capacity, no começo vai ser 0, e esse size vai ser 0, quer dizer, capacity ser 0 quer dizer que eu ainda não aloquei nada para esse vetor, ele provavelmente está com null. E o size sendo 0 quer dizer que tem 0 elementos. Por isso que ele começa desse jeito. A gente não precisa mexer nisso aqui, tá? Isso aqui já está feito. Vou deixar aqui comentado e vamos ver o vector em ação. Eu vou tirar essa coisa do tamanho. Além do tamanho da estrutura de dados da classe vector, que tem que ter esses 3 atributos, que tem a capacidade, o tamanho e os dados, o vector vai alocar memória na medida que você vai inserindo coisas. Então eu vou imprimir aqui quanto é o capacity dele, que tem esse método capacity dentro dele, que diz quanto está o capacity, e tem um método size que imprime o valor da variável size, né, do atributo size lá dentro dele. E depois eu vou fazer um for para inserir elementos. Tem
funções alternativas para você inserir elemento dentro do vector. Uma delas é essa aqui, ó. Você faz pushback, insere no final. Pushback insere no final de um vector. Então, ó, o vector está vazio, eu vou inserir o x da primeira vez, eu vou inserir o número 0, número 1, número 2, até o 9. Então, no final desse loop aqui, esse vector vai ter 9 elementos, do 0 até o 9. E eu vou, a cada inserção, imprimir o valor dessas duas variáveis aqui, a capacidade, que é o capacity, e o número de elementos, usando os métodos que imprimem capacity e número de elementos, para vocês entenderem como funciona a inserção de dados dentro do vector. Inicialmente, a minha capacidade e o meu número de elementos eram 0. Aí depois que eu inseri um elemento, o meu capacity já mudou. Porque o que acontece? Quando você faz esse primeiro pushback aqui, ele vai ver qual size é 0, qual capacity é 0. Ainda tem espaço na capacidade para colocar mais elementos? Não. Então ele vai fazer uma alocação, vai dar um new lá, vamos pensar assim, né? Vai alocar espaço para uma variável int dentro do meu vetor. Então esse data que estava apontando para null vai receber o resultado lá dessa alocação e vai apontar para um vetor de de tamanho 1 na memória, inicialmente. Aí o capacity vira 1 e você vai inserir o x de fato e vai ter capacity size iguais, tá? 1 e 1. Aí olha só como vai crescendo o vetor. Quando eu tento inserir a segunda chave, ele percebe que o meu vetor está pequeno e aloca mais um elemento para ele ter 2. E o número de elementos fica 2. Aí você vai ver como cresce de fato o vector. Olha só. Quando eu tentar inserir o terceiro elemento, ele realoca o vector para ter 4 elementos. Espaço para 4 elementos. O capacity vira 4 e eu tenho 3 elementos. Quando eu inserir o quarto, ele continua tendo capacity 4, 4 elementos. Quando for inserir o quinto, ele dobra de tamanho de novo, ó, vira 8. E aí vai inserir o quinto, sexto, sétimo, até o oitavo. Quando for inserir o nono, ele vai dobrar de tamanho de novo. Então, toda vez, nessa implementação padrão do vector aqui do C++, toda vez que você vai inserir um elemento no vector e ele vê que está cheio, ele dobra de tamanho. Então ele realoca o vetor interno dele, né, que nesse nosso exemplo é um vector de int, então ele realoca o vetor de inteiros para ter o dobro do espaço que tinha antes. Isso aí fica registrado no capacity, então por isso o capacity vai dobrando. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, por exemplo, se você tiver um vector que o capacity está 1024 e você acabou de inserir mais um elemento e ficou com 1024, quando você for inserir o próximo elemento, ele vai realocar o vetor e ele vai para 2048. E aí sim você vai inserir o próximo elemento e ele vai ficar com o número de elementos 1025 e o capacity 2048. Ele só volta a fazer realocação quando você passar de 2048. Aí você pode se perguntar assim, por que essa estratégia de dobrar a cada inserção? Isso é para poupar realocações, porque se você pensar bem, se eu inserir num vector que eu criei, começar a inserir elementos até chegar em 1 milhão, por exemplo, de elementos, quantas realocações ele vai ter feito no caminho? Log de n realocações, né? Porque vai dobrando a cada vez, né? Isso é um número que você já conhece das minhas aulas de análise de algoritmos, quem já fez, e mesmo em AD1 eu falo muito disso, né? Quantas vezes eu vou dobrar um número até chegar em 1 milhão? Vai ser log de 1 milhão vezes, que está 20 vezes. Então vai ter 20 realocações se você inserir do 0 até 1 milhão de elementos num vector. E cada realocação pode ser que não tenha espaço para realocar o vector naquele lugar onde ele está na memória, e isso pode implicar numa cópia do vector para outro lugar, copiando todos os elementos do vetor para outro lugar. Lembra que realocação de memória pode implicar nessa movimentação dos dados, isso pode ser muito caro. Então toda vez que o vetor vai crescer, o vector vai crescer, é um realoc, e realoc pode implicar inclusive de mover todos os dados para outro lugar na memória porque não cabia onde estava. E isso
é uma operação cara, por isso, para fazer poucas vezes essa realocação de memória, tem essa estratégia de dobrar o tamanho do vector a cada passo. Você pode evitar realocações usando recursos que o vector já traz. Então, por exemplo, eu sei que eu vou inserir 1 milhão de elementos num vector. Se eu já sei de antemão, eu posso fazer, antes de mexer com ele, V1 Reserve. Isso aqui vai deixar seu programa mais rápido do que simplesmente não ter essa linha. Reserve 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que faz esse reserve? Ele seta o capacity para 1 milhão. Na prática, o vetor estava vazio aqui, né? Aí ele, opa, vou reservar 1 milhão. Aí, como ele vai reservar 1 milhão, o capacity vai ficar com 1 milhão e já vai ter um vetor alocado com 1 milhão de posições de antemão. E quando você começar a dar pushback, você vai estar dando pushback no vetor que já está alocado com 1 milhão e ele não vai fazer realocação de memória nenhuma vez. Você, com isso, aumenta a velocidade do seu programa. Então, isso aqui é uma dica para aumentar a velocidade do seu programa. Se você sabe que vai inserir 10 milhões, 20 milhões, eu não sei exatamente quanto eu vou inserir, mas seguramente eu vou inserir alguma coisa na ordem dos 5 milhões. Mais que isso. Com certeza. Então tá. Então, vou dar um reserve para 5 milhões, porque eu evito todas as realocações até 5 milhões. Aí passou de 5 milhões, ele vai dar um realoc, tipicamente dobrado de tamanho, e aí vai demorar para ter outra realocação. Quando você já está falando de tamanhos muito grandes, a realocação demora bastante. Então essa é uma funçãozinha bacana de usar junto com o vector, que muita gente ignora, mas é importante para você otimizar seus programas. E a outra coisa que você pode fazer é, depois de inserir, se você prestar atenção aqui, ó, a gente vai inserindo, tem uma diferença entre o capacity e o size. Você pode usar uma função que, parou de crescer meu vector, agora eu queria deixar ele usando só a memória que eu preciso. Por exemplo, eu tenho 1 milhão de posições, eu quero que ele tenha só 1 milhão de posições no vetor. Eu não quero que o vetor alocado seja maior que isso. Eu não quero que o capacity seja maior do que o número de elementos. Aí como é que eu faço isso? Eu posso usar uma função chamada shrink to fit. Shrink to fit. É da shrink to fit e ele vai encolher para exatamente o número de elementos que estão inseridos até o momento. Então, por exemplo, se ele está alocado com capacity de 2 milhões e eu dou um shrink e ele tem no momento só 1 milhão de elementos, aí eu dou um shrink to fit e ele encolhe o vector para 1 milhão de elementos. Então, isso é outra função que muitas vezes os programadores ignoram e que é importante. Onde você sabe mais, né, sobre funções. Por exemplo, você tem um site, tem muitos sites com tutoriais e dicas sobre como usar as funções e comandos C++, e um que eu gosto é esse aqui, o C++, mas se você procura lá no Google e coloca Vector C++, ele vai vir com dicas de sites que explicam como usar o Vector. Esse aqui é bem bacana porque ele tem sempre essa estrutura para tudo. Aqui coisas relacionadas com o Vector, que são outros containers, que a gente vai falar de alguns deles, vocês podem estudar os containers. E aqui, ó, tudo que você tem de função para manipular os vectors. Nós, por exemplo, já usamos ali no exemplo o capacity, o size, que está aqui para baixo, e já usamos o pushback. Está aqui o pushback, o reserve também, ó, que eu falei, e o último que eu falei, que eu não cheguei a usar, mas que eu falei para que ele serve, que é o shrink to fit. Aí você, quero usar o shrink to fit, clica aqui, e ele vai ter a explicação para que serve e exemplos. Então esse site é bem bacana, né? Exemplos de como usa o shrink to fit, como ele funciona. Então você tem lá, num dado momento, o meu vetor está com capacity 100 e ele só está com 10 elementos. Aí quando eu der um shrink to fit, o capacity volta para 10. E nesse exemplo, inclusive, ele mostra o resize. Resize é assim, você vai inserindo elementos
num vetor, em algum momento você quer cortar, quero ficar só com os 5 primeiros, com os 10 primeiros. O resize ele diminui o número de elementos, mas o capacity continua grandão. Para você encolher de fato o espaço, né, o vetor no espaço alocado, você tem que dar um shrink to fit. Aí ele encolhe o capacity, né, o vetor onde estão os dados de fato, para o tamanho do número de elementos. Como eu dei um resize para o número de elementos ficar 10, ele cai para 10. Então vejam esse exemplo também lá, que vai ser interessante, e explorem o vector para vocês aprenderem a usar os recursos dele. Então sugiro que vocês estudem aqui as diversas operações que você pode ter no vector. Vou mostrar mais umas rapidamente, que são bem interessantes. Uma delas é essa aqui, ó. Você pode passear por um vector usando, e vou mostrar dois jeitos. Você pode listar todos os elementos de um vector fazendo um for desse jeito. Depois eu vou mostrar outros que a partir do C++11 surgiram, mas por enquanto isso aqui era o original. Ó, você pode criar os containers, todos que a gente vai ver, tem dentro deles um tipo chamado iterator. Então, ó, aqui eu estou criando uma variável do tipo iterator. Para criar uma variável iterator de um container, você tem que colocar aqui, ó, o container, que é vector de int, é o tipo, tá? Aí 4 pontos, iterator. Iterator é um tipo definido dentro do vector. Nós vamos aprender a fazer iterators, e eu vou fazer questão aqui de mostrar exemplos, porque nós vamos querer, nesse nosso grupo de estudo, criar novos containers, com os mesmos recursos que um vector tem, que um hash tem no C++, que um unordered map, né, na verdade, tem no C++. Então, ó, você faz o iterator receber o begin da minha variável vector, v1.begin, é uma função. Isso faz o iterator apontar para o primeiro elemento. O iterator é um ponteiro, pensa assim, é como se fosse um ponteiro. Ele está apontando para o primeiro elemento do vetor, do meu vector. E aí eu vou fazer ele andar com it++, tem essa operação no iterator, nós vamos aprender a fazer iterator com essa operação também, tá? It++. E isso faz ele andar para o próximo. E aqui a minha condição para o for parar é ele chegar no fim, que é o v1.end. Então, enquanto ele não for v1.end, eu vou mostrar o conteúdo e vou fazer it++, mostrar o conteúdo it++. Para mostrar o conteúdo da posição lá do vetor, eu ponho um asterisco na frente do iterator. Então, asterisco it. Esse aqui é um jeito de passear pelo vetor, aqui é outro jeito de passear pelo vetor, que é usar a sintaxe de vetor mesmo. For x recebe 0, x menor do que o tamanho do vetor, do meu vector, x++. E aí você faz cout, nome do meu vetor, colchete a posição. De fato, se eu fizer v1 de x em qualquer lugar, eu estou falando do inteiro na posição x desse meu vector de int. Então eu posso fazer aqui, ó, y recebe v1 de 0. Quanto que recebeu o y? Recebeu o valor do primeiro inteiro dentro do meu vector. Então o vector é bem bacana, você pode usar a sintaxe de vetor para ele a qualquer momento, do mesmo jeito que a gente usa os vetores do C, e você pode percorrer ele então usando essa sintaxe, fazendo isso aqui. Você também pode percorrer o vector com essa outra sintaxe que eu passei aqui usando iterators. Os containers do C++, todos eles têm iterator pré-definido. E quando a gente for criar novos containers com novas estruturas de dados, vou passar esse exercício no nosso clube de programação, eu vou querer que vocês criem iterators para os containers que vocês vão criar. Tem uma missão para vocês: explorem o tipo vector e vejam aqui todos esses comandos, para que serve cada um, né? Por exemplo, um bem interessante que eu sugiro que vocês aprendam, porque ele é uma dica importante, ó, o swap. Se você quiser, você pode criar um vector v2 aqui, v2, e você pode copiar o valor do vector v1 para o v2. Ó. Existe esse comando nos vectors. v2 recebe v1. Eu copiei todo o valor, todos os valores de um para o outro.
São dois vectores, agora os dois estão com os mesmos números de elementos, size e etc. Isso aqui é uma cópia bem forte. Agora suponha a seguinte situação, se eu quiser trocar o V1 com o V2, você poderia tentar fazer isso aqui, vírgula, TMP, né? E usar nossa sintaxe padrão de troca, que seria TMP recebe V1, V1 recebe V2 e V2 recebe TMP. Isso aqui é o jeito padrão de trocar variáveis. Nunca faça isso aqui para vector, porque ó, aqui eu estou copiando esse vetor para cá, para o TMP todinho. Se tiver 1 bilhão de posições, cópia de 1 bilhão de elementos. Aqui também estou copiando mais uma vez todo o vetor V2 para o V1. E aqui eu estou copiando de novo todo o vetor TMP para o V1. E no final, eu ainda teria que destruir o vector TMP, que aqui esse TMP ia ficar aí com um conteúdo gastando espaço da memória. Então eu teria que dar aqui tmp.clear para ele sumir da memória. Destruir aqui o TMP, eu ainda teria que fazer tmp.shrink to fit. Só aí que a memória do meu vector ia ser liberada. Agora olha só, se eu quiser trocar o V1 com o V2, não vou fazer isso tudo aqui não. Eu vou fazer v1.swap V2. Não vou ter que criar um terceiro vector. E qual que é a diferença? Esse V1 swap V2 troca os conteúdos, mas ele troca o conteúdo dessas três variáveis. Ele não copia o vetor em nenhum momento. Então ele pega o ponteiro data do V1 e troca com o ponteiro data do V2. Ele pega o capacity do V1 e troca com o do V2. E ele pega o size e troca. Isso quer dizer o seguinte, os elementos em si não estão sendo nem movidos nem copiados. Só o ponteiro da data que está sendo trocado de conteúdo do outro. E isso é muito mais rápido, mas infinitamente mais rápido e eficiente do que fazer o que eu tinha acabado de fazer, tá? Outra dica importante aqui já inicial de programação com vector, né? Com esse tipo vector. Então, ó, tem dicas importantes de desempenho. O reserve, para ele já pré-alocar uma certa quantidade de tamanho. O swap, quando eu quero trocar valores entre um vector e outro. E o shrink to fit, que faz ele realocar o espaço do vetor lá dentro do vector, o vetor interno dentro do vector, para ficar exatamente do tamanho do número de elementos que ele tem no momento. O que é bacana nisso aqui é que você pode ir inserindo elementos no seu vector à vontade, que ele vai crescendo automaticamente tudo, né? Você não precisa fazer nenhum controle. Você poderia implementar isso no C++, como uma struct que tem dentro os dados e fica fazendo realloc o tempo todo. Você pode implementar facilmente um vector seu para substituir esse, mas não precisa, já está pronto na linguagem. Vector de qualquer coisa. Espero que tenha sido útil. Por hoje é só. No próximo eu vou mostrar um container para list encadeada, né? Os dois, o list e o forward list, e vamos ver uns exemplinhos com eles e a gente vai continuar a ver outros exemplinhos de funções. Mas vocês precisam parar para explorar, e aqui um exemplo, né, de lugar onde você pode explorar mais o uso das diversas opções de funções, né, de métodos que tem dentro do vector, para vocês explorarem por conta própria, né? Por exemplo, você pode inserir coisas com emplace back, emplace, né? Uma dica importante, esse vector é igual ao vetor. Se você manda inserir no começo, é muito caro, porque ele tem que mover todos os dados para o lado para depois inserir. Então, inserir no começo de um vector é uma operação cara, né? Ó,
Tá, aqui tem o inplace. O inplace permite que você coloque, insira um elemento em qualquer posição dentro do vetor e só que lembrando, né, para encaixar um elemento, por exemplo, na primeira posição do vetor, você tem que afastar todos os outros para o final. Se você for inserir no meio, vai ter que afastar todos os outros para o final. Então, é extremamente perigoso ficar fazendo inplace dentro de um vector. Para você ter uma ideia, eu praticamente só uso a função pushback, é inserir no final. Ou seria um inplace no final ou inplace back. Por quê? Porque não tem sentido você ficar inserindo dentro de um vetor no começo, né? Isso é uma operação muito cara, você tem que evitar. É linear o custo, enquanto que inserir no final é O de 1. Então evite isso. Agora sim, por hoje está bom, né? Vocês podem estudar muito mais olhando aqui a documentação de qualquer tutorial. Pode ser esse aqui do c++.com ou de qualquer outro. Por hoje é só, até mais.